Olá, boa noite, famílias, né? Sou Júnior, terapeuta, psicoterapeuta, técnico em dependência química, especializado aí em codependência familiar, né? Hoje, mais uma noite, né, no qual nós vamos falar sobre amor urgente aqui. Hoje eu tô em casa fazendo esse vídeo, né? Mas assim, a gente não pode deixar de falar, né? Toda semana, esse é o objetivo de trazer orientação para as famílias que me acompanham aí no TikTok, no Instagram, aqui mesmo no YouTube, tá? Sempre um prazer muito grande de poder fazer essas orientações semanais, trazer um pouco, né, daquilo que a gente vem aprendendo, evoluindo nesse processo aí de recuperação e também acompanhando as famílias aí, né, o atendimento com as famílias que sofrem tanto, né, com o seu ente querido por conta do uso abusivo de qualquer tipo de substância. Então nós estamos na segunda semana, né, do segundo princípio básico, que é o princípio humanizador. Mais uma vez, nunca deixando de lembrar vocês, famílias, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, manda para as pessoas, manda nos grupos de WhatsApp aí do Amor Urgente que tem no Brasil inteiro, né? E não deixe de compartilhar. Se tiver alguma dúvida, manda nas perguntas aí embaixo, manda nos comentários, tá bom? Para que nós possamos sempre estar evoluindo e, quem sabe, ir ajudando, né, o maior número de famílias possíveis. Então, dentro desse princípio humanizador, né, que fala pais também são gente, e é um princípio que, né, nos remete a fazer essa reflexão, né, famílias, sobre... E hoje, né, o enfoque desta semana é eu e o outro. Então vamos voltar um pouco o nosso olhar humanizado, né, de ter esse olhar para o outro, tentando identificar padrões de comportamentos disfuncionais, também não deixando de identificar as qualidades. Que obviamente que dentro desse processo aí de adicção da dependência química ou do alcoolismo desse ente querido, ele também tem qualidades, né? Então nós precisamos olhar dos dois lados, tá? Então, dando início a essa semana, né, a esse enfoque de outro, eu gosto, né, hoje estou aqui fiz uma colinha para não esquecer de tudo aquilo que eu acho importante falar, famílias. Então vamos lá, né? Segunda semana, né, do princípio humanizador, um enfoque eu e o outro, né? Uma família que tem algum ente querido envolvido com drogas ou álcool, ela também é gente. E assim, como nós falamos na primeira semana, que pais também são gentes, fazer, como ele fala do princípio humanizador, fala sobre humanidade, né, do ser humano, da empatia com essa pessoa que sofre com a dependência química, aquela pessoa que tem a doença, né, da dependência, e também as famílias que vão ficando codependentes. Temos que olhar com esses olhos, temos que ter empatia, olhar com um olhar humanizado, para que essas pessoas também possam sentir-se amadas, né, acolhidas. Muitas das vezes, nesse processo da drogadição desse filho, desse pai, desse marido, as pessoas elas vão perdendo as suas características, né, a desvalorização do ser humano, tanto dentro do ambiente familiar, quanto dentro do ambiente, né, que nós vamos falar na semana que vem, da sociedade. A própria família, ela acaba ficando acuada, ela acaba ficando, né, se descaracterizando porque ela tem vergonha, porque ela não gosta de falar do problema, ou até mesmo em casa acaba aceitando situações que não são aceitáveis, por medo de criar, né, conflitos com esta pessoa que tem a dependência, ou até mesmo a própria família acaba descaracterizando, né, as suas características, aquilo que a família entende por ser correto, né, coerente. Então, eu até coloquei aqui, que é importante ressaltar nesse processo aí dessa semana, que temos que nos posicionar. E o posicionamento, famílias, ele deve existir, porque eu aí, atendendo algumas famílias, eu percebo isso. As famílias, elas sabem o que precisam ser feito, quer dizer, o que precisa ser feito, né? Ouve dentro das reuniões aqui, das orientações semanais, acompanham, né, as reuniões de Amor Urgente ao redor do país, mas o que falta, Júnior? Falta realmente o posicionamento. Saber o que eu tenho que fazer, saber aquilo que não é aceitável,
né? E as famílias, na grande maioria, elas sabem. O que falta realmente é pôr isso em prática. E eu gosto de dizer isso para vocês, famílias, que é um processo. Né? Não adianta a gente querer acelerar o processo ou começar a criar conflitos dentro da família, porque isso é uma construção, né? E o próprio posicionamento é uma construção. Não se constrói um novo comportamento do dia para a noite. É um processo. Então precisamos respeitar esse processo. Mas, obviamente, gosto de reforçar isso também, tá? Que precisa ter o primeiro passo. Muitas das vezes o primeiro passo ele não vai te levar aonde você deseja chegar, mas, como ele já diz, é o primeiro passo. E o primeiro passo precisa ser dado. E aí é onde você começa a entender e tirar essa pessoa que sofre com a dependência química ou alcoolismo das zonas de conforto. Ou seja, quando você começa a identificar aquilo que você precisa se posicionar, falar mais, impor limites, estabelecer regras, não aceitar o inaceitável, não aceitar qualquer situações, mas e exigir comportamentos. E aí o que fala dentro desse princípio humanizador é o quê? É a gente de diferenciar, ou seja, distinguir o ser humano, a pessoa, o filho, o pai, o marido, da pessoa dependente. Ou seja, quando a pessoa ela está no núcleo da doença, quando ela está sob o efeito de droga, quando ela está no processo de abstinência, a falta da substância, você pode perceber muito bem que o comportamento dela é totalmente disfuncional, né, inadequado. Mas quando essa pessoa está tranquila, está passando por um dia bom, né, tá ali interagindo com a família, você percebe esse ser humano, né, que é totalmente diferente daquele cara, daquela pessoa que quando está, né, sobre o efeito da droga. Então precisa diferenciar o problema, a doença do ser humano. Por que você fala isso, Júlio? Porque a forma de acolhimento, né, nós ensinamos dentro do Amor de Gente que ela deve ser, né, nós precisamos dividir a doença, né, e tratar o ser humano de forma humanizada, ou seja, diferenciando, né, a sua forma de agir. Ah, mas eu tenho que aceitar algumas coisas? Não. Acabei de dizer aqui, não é para você aceitar aquilo que não é aceitável. Não é para você descaracterizar dos seus comportamentos éticos porque o seu filho, o seu marido, né, é um dependente. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você agir lá no problema, na doença, né, nos comportamentos inadequados. Fala assim, ó, eu estou com você, eu amo você, mas eu não posso mais admitir aquilo que você vem fazendo. Isso já está ultrapassando todos os limites. Vocês entendem, família? A diferença? Né? Porque você não está atacando a pessoa. Porque a própria, né, a sociedade, que como eu falei, nós vamos falar na semana que vem, ela né, acaba excluindo essa pessoa ou até mesmo rotulando essa pessoa como um marginal, como uma pessoa que não vale nada, como um vagabundo, como uma pessoa que, né, até coloca entre aspas no linguajar popular, um noiado, que não quer saber de nada, que não quer saber de mudança. E não, é uma doença. Né? E essa doença ela acaba, né, lá no seu núcleo, ela acaba descaracterizando essa pessoa, perdendo o sentido daquilo que realmente é importante, e por isso que muitas vezes as pessoas acabam não entendendo certos comportamentos. Outro dia eu fiz um vídeo lá no TikTok que eu indico para você poder lá entender um pouco mais das características dessa doença, né? Pelos níveis de substâncias, né, liberadas no cérebro dessa pessoa, que a substância faz, por exemplo, a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, faz com que essa pessoa tenha uma inversão de sentidos, ou seja, a substância ela gera tanto prazer nela que você falar para ela, ó, agora, né, vamos almoçar na casa da avó. Não tem prazer. Ela não tem interesse, ela não tem vontade, porque não tem substância. Então, assim, para você tratar, né, a doença, atingir o problema, você precisa diferenciar o ser humano, por isso que fala desse princípio da humanidade, da humanização, de tratar a pessoa diferente de tratar a pessoa dependente, do doente, daquela pessoa que precisa ter uma atenção, ou seja, não aceitar os comportamentos disfuncionais, mas também ressaltar as qualidades dessa pessoa quando ela tem, você sabe disso, né? Muitas pessoas, muitas famílias que eu atendo falam isso.
Ah, o Júnior, ele é uma pessoa sensacional, mas quando ele usa droga, né, ele se transforma. E isso é uma característica da dependência química, né? A pessoa, ela é uma pessoa boa, ela tem caráter, ela tem, né, índole, mas a doença tira tudo dela. Então, para você aprender a tratar esse ente querido, você precisa respeitar as qualidades dele, enaltecer quando ele faz as coisas certas, mas pontuar, né? E pontuar mesmo, dizer com todas as letras, este comportamento não funciona aqui dentro de casa. Nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Não é a pessoa, é o comportamento. Tá bom, famílias? E dando continuidade aqui, né? Aí, ó, e até coloquei aqui bem grande, né, escrito para eu não esquecer e falar, tratar o ser humano de forma humanizada, né? Não é xingando, não é agredindo, não é dando de dedo, chamando de vagabundo, não. É pontuando, não deixando de falar, mas nunca esquecendo que ali do outro lado tem um ser humano, que pode ser o seu filho, que pode ser o seu pai, que pode ser o seu marido, que está vivendo dentro de uma doença que é extremamente agressiva e destrói tudo aquilo que vale a pena, sabe? E para essa pessoa nós precisamos fazer com que ela volte, né, para o universo e viver a recuperação, né, entendendo aquilo que é importante, a família, né, o trabalho, os amigos de bem, tá bom? E olha lá, focar no comportamento inadequado e não na pessoa em si. As pessoas, elas possuem defeitos e possuem também suas qualidades. E aí é o que eu falo, precisamos buscar o equilíbrio dentro, né, de focar naquele problema, naquele defeito, não deixando de ser pontuado, mas também focar na qualidade desta pessoa. Nivelar o equilíbrio entre o que está inadequado, precisa ser mudado, e aquilo que essa pessoa tem de positivo. E assim, né, pra gente ir resumindo aí essa noite, esse enfoque da semana e o outro, é importante as pessoas, né, trabalharem as responsabilidades. Muitos me falam, me perguntam, e é uma pergunta tão boba, tão inocente, que assim, só que as famílias não conseguem exercer isso botando em prática, né? Júnior, eu preciso, porque a grande dificuldade do ser humano, né, quando a gente fala em ajudar o outro, é entender qual que é o sentido de ajudar. As pessoas acabam não entendendo, as pessoas acreditam que ajudar essa pessoa que tem problemas é fazer por elas, resolver para elas. E isso, de verdade, você não vai estar o ajudando. Então deixa eu te explicar o sentido da palavra ajudar nesse processo de recuperação da dependência química. Ajudar, famílias, muitas das vezes, por mais que doa, viu, mãezinha? Por mais que doa, viu, paizinho? É deixar a pessoa pagar o preço das suas escolhas. Ou seja, talvez ajudar é deixar a pessoa se responsabilizar pelos seus atos. Talvez o ajudar é não fazer nada, né? É você dizer para a pessoa, falar, ó, eu tô te alertando, isso não vai dar certo. Olha, eu tô te alertando, não faz desse jeito, vai dar errado. Mas a pessoa ela tem um livre-arbítrio, não tem? Ela tem o poder de escolha, não tem? Então, se ela escolher o lado e der errado, se tomar uma decisão e aquela decisão trouxer consequências negativas para ela, infelizmente, famílias, é o que nós dizemos dentro do Amor e Gente, nós não podemos mudar o outro. Então, assim, desejo de coração. E para finalizar aqui, fala nas partilhas, né, na partilha e metas, ó, como posso lidar com os comportamentos inadequados do outro de forma humanizada. É fazendo exatamente esse processo, tá, famílias? É uma reflexão para você. Entenda que o ajudar não é resolver por ele, e sim deixar que essa pessoa tenha o poder de escolha, porque ele pode sim escolher a recuperação, assim como ele também pode continuar vivendo o núcleo da doença. Famílias, de verdade, é com muito prazer, porque eu não consigo deixar de fazer o vídeo na quarta-feira, né? Hoje, dia 14 de fevereiro de 2024, um prazer imenso. Mande as suas perguntas, que eu vou responder com todo prazer, qualquer dúvida que vocês tiverem, com o objetivo sempre único, né? Estabelecer esse processo de recuperação familiar, saindo da codependência emocional, e que esse seu filho, seu marido, seu esposo possa realmente viver uma recuperação, tá bom? Ótimas 24 horas a todos, desejo um excelente dia, uma ótima semana, que Deus abençoe a todas as famílias.